Olá, querido seguidor, boa noite, seja bem-vindo ao meu terceiro podcast de Carla Aguiar e seus convidados. Nós estamos fazendo uma série de gravações de entrevistas sobre o tema saúde emocional do professor, algo que é importantíssimo para toda a sociedade, independente se a criança está estudando no colégio público ou no colégio particular. Às vezes a gente pensa, o que eu tenho a ver com isso? Nós somos pais, nós somos avós, e o ambiente de sala de aula precisa ser agradável, tanto para professores quanto para aqueles que estão aprendendo, tanto para crianças quanto para adolescentes, quanto para a nível superior também. Então, é um tema que tem relação com toda a sociedade. No primeiro podcast, nós conversamos com duas professoras que elas não apareceram, ninguém sabe quem são, para que não tenham represálias. Se você não viu, você está perdendo. Maravilhosa entrevista com as colegas professoras. No segundo podcast, nós conversamos com o Fábio Macedo, psicanalista, e ele falou muito sobre a mente, sobre a situação da mente, e também deu dicas de prevenção. Olha aí, professor, fica atento, corre lá, que foi no dia 12 de agosto, e hoje nós estamos no dia 19 de agosto, no terceiro podcast, com o Felipe Melo, que está aqui representando o CEP, Sindicato dos Professores, e nós vamos conhecer um outro lado dessa situação, do nosso tema. Ele está aqui e eu já agradeço muito a sua participação. Você aceitou o meu convite, nós conversamos um pouco antes. Muito obrigado. E você, querido, se você ainda não me segue no canal do YouTube, siga Carla Aguiar, que investe na infância, que investe nos professores, e depois o Fábio também vai colocar o endereço das redes sociais dele, do CEP, para você também acompanhar. Olha só, faça o seu comentário, professor, compartilhe este vídeo com os seus amigos professores e vamos levar a consciência da importância de cuidar da saúde mental, porque quando a gente fica doente mentalmente, emocionalmente, isso vai ocorrer problemas físicos também. Nós vamos conversar também com um médico e nós vamos falar dessa parte, porque quando o cérebro adoece, quando a gente está abalado emocionalmente, o corpo também vai sentir essa situação. Então, a gente está aqui para te alertar, para prevenir e para, se você já está com algum problema, corre em pessoas que podem te ajudar. Mas se você não me conhece, o meu nome é Carla Aguiar, eu sou educadora há mais de 40 anos, musicoterapeuta há 10 anos e trabalho o equilíbrio de crianças e adultos com a musicoterapia. Em outros encontros nós vamos conversar melhor sobre isso e eu não quero ficar acomodada com a situação dos meus colegas professores, já trabalhei muitos anos como professora e eu resolvi abrir essas entrevistas, montar uma mentoria que ajuda professores que estão iniciando, professores que já estão já bastante tempo, mas está cansado da sala de aula, está incomodado com essa situação, e eu aqui, junto com os meus amigos, podemos dar alerta, podemos dar estratégias para você não ficar nessa situação que você está e se ajudar a sua ambiência e melhorar a sua condição de trabalho. O Felipe Melo, ele está aqui representando o CEP e também é um pesquisador, trabalha em vários grupos de pesquisas, em mais de uma universidade, está fazendo mestrado e olha que maravilha, a gente não pode ficar parado, né, professor? A gente tem que estar sempre se atualizando, pesquisando, crescendo enquanto ser humano, cidadão e o profissional da área também.
Muito obrigada pela sua presença. Agora eu vou deixar você se apresentar melhor, falar dos seus grupos de pesquisa e, mais uma vez, gratidão ao Felipe e ao CEP por ter aceitado esse convite de estar aqui comigo nesta noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla. Obrigado pelo convite que você fez ao CEP. Estou aqui como representante do CEP Angra Paraty, do Núcleo Angra Paraty. Eu me chamo Felipe Melo, como Carla já me apresentou, e atuo hoje no CEP, sempre atuei no CEP como professor militante de base, né, e nessa gestão agora compus a chapa, junto com os meus companheiros de chapa, montamos um colegiado que foi eleito, e estou aqui atendendo a sua solicitação lá ao sindicato. Gratidão. Eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado LIEP, que é o Laboratório de Investigação em Estado, Poder e Educação, cujo orientador é o professor Rodrigo Lamosa, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inclusive, sou orientando, né, dele no curso de mestrado, onde o meu trabalho é objetiva, né? O foco do meu trabalho é o trabalho e a saúde docente. Que bacana! Também atuo como membro do curso de extensão Observatório das Reformas Educacionais, é um curso de extensão realizado aqui pela UF, pelo IEAR-UF aqui de Angra, em parceria com o CEP Angra Paraty. Esse curso é coordenado e liderado pelo professor Cláudio Fernandes e pela professora Rosilda Benacchio. É um curso que também tem tomado uma dimensão bem grande, né, tendo na sua última, agora esse ano, a última realização, tivemos cerca de 870 inscritos. Poxa, bom, estou à disposição para a gente discutir aqui o tema, né, que você propõe de saúde emocional. Inclusive, elogio você pela iniciativa em apresentar esse tema na rede, né, através do seu canal. É um tema absolutamente relevante para a sociedade. Isso tem que ficar muito claro, né? Embora a gente esteja vivendo num contexto onde o trabalho tem sido adoecedor para diversas categorias profissionais, a gente precisa ter muita atenção com a categoria docente, né, por conta da importância social, a relevância social do trabalho do professor. O professor é o profissional que forma outros profissionais, né, como já se tem dito. E a sociedade formada por um professor precisa estar saudável, né, tanto o professor, né, para formar uma sociedade saudável, né? Essa relação nós entendemos que ela é dialética, né? Logo, a escola é também reprodutora social. Logo, se nós temos uma sociedade que está adoecendo por causa do trabalho, teremos também uma escola adoecida, né, para a formação de novos sujeitos, né? E essa é a preocupação, para mim, causa maior da importância de se pesquisar esse objeto de estudo, tá? Que é a relação do trabalho e da saúde dos professores. Ô Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa, antes de a gente falar de estatística, que é uma base que o CEP também deve usar muito, né? E a gente está aqui com um material de estatística, e eu vou pedir para você até levantar aqui alguns desses dados, mas assim, eu comecei a trabalhar com turma em 1986. E hoje a gente tem visto situações
que não aconteciam na escola, como professores recebendo violência de criança e de adolescente. O professor hoje tem que quase levar uma melancia na cabeça para conseguir dar aula, porque a indisciplina está sendo muito grande. Então, assim, eu tenho aqui, né, várias questões que eu até coloco na mentoria, né, de por que algumas coisas têm acontecido, mas eu queria ouvir de você, que está aí pesquisando, ouvindo também os professores, o que mudou, ô Felipe, o que mudou? E desde quando, eu não tenho esse dado, desde quando essa questão da violência e da indisciplina desrespeitosa, que tem aquela indisciplina que criança é criança, adolescente, e vai rir, vai falar, a gente sabe, mas a situação está tão feia que isso está causando doença no professor, o medo de botar o pé na sala, quando que você começou a ver essa mudança e quais são os fatos que deixaram essa escola, essa sala de aula ficar desse jeito? O que você pode me dizer com relação a isso? Eu também fui viver, né, essa experiência em sala de aula, né? Então, eu fui professor também do Estado em 1993 até 95. E eu era professor de uma escola periférica, né? Onde nós atendíamos, nós pegamos uma época na história da educação que houve uma abertura muito grande para o acesso, né, das crianças que estavam fora da escola. Então, a política naquela época era uma política de incentivo à criança estar na escola. Nós tínhamos, à época, nós tínhamos informações, nós tínhamos na nossa realidade da sociedade muitas crianças fora da escola. E aí houveram políticas de incremento para que essas crianças pudessem estar na escola. E isso foi atingido. Hoje nós temos um número significativamente alto das crianças presentes, né, dentro da escola, assim como deve ser mesmo, né, para a formação da sociedade. Então, lá naquela época, a gente já via essa chegada dos alunos sem muito preparo para a escola. Isso já era visível desde aquela época. Né? Mas o que mudou de lá para cá, na minha percepção e nos estudos que eu tenho feito, o que muda é a individualização da responsabilidade do profissional no mercado de trabalho, na sua profissão. Isso ocorre pela intensificação do neoliberalismo como influência no mercado de trabalho, né? Como isso ocorre? A partir das crises geradas pelo capital, crises econômicas geradas pelo capital, o capital sempre procura uma saída, uma estratégia de saída para superar a crise. Nos anos 90, no Brasil, ocorre a abertura dos mercados internacionais, né? Com Fernando Collor, né? Se eu não estou enganado. E, a partir dali, a gente tem uma agudização dos processos de trabalho focados agora não só focados agora no indivíduo como responsável pelo seu trabalho. Antes, esse processo ele era dividido em etapas. O trabalho ele era dividido por etapas da produção industrial. A partir
do incremento da individualização do trabalho, cada indivíduo fica responsável pela sua etapa de trabalho. E isso problematizou a relação homem-trabalho. Porque o que antes era precarizado era o trabalho. Agora precariza-se o homem, o indivíduo no trabalho. O que eu quero dizer com isso? Exige-se muito mais, passou-se a se exigir muito mais do trabalhador sobre a ideologia neoliberal de eficiência e produtividade, numa relação de competitividade. Antes, para ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer, antes nós tínhamos no processo de trabalho setores produtivos que trabalhavam por etapas, mas ainda havia um trabalho coletivizado. Então, numa etapa produtiva, você tinha um grupo de trabalhadores produzindo aquele tipo de serviço. Hoje, as empresas trabalham exigindo do indivíduo, não mais do coletivo, mas do indivíduo. Né? Hein, Felipe? E assim, você acha que essa influência chegou na escola ao ponto de pensar essa cobrança só no indivíduo professor, mesmo a escola sendo um coletivo, né? A escola é um coletivo, mas hoje ela produz de forma individual. O professor está sendo cobrado em sala de aula individualmente por um trabalho que é coletivo. Mas ele está sendo cobrado. Se não tiver o apoio do coletivo, o trabalho dele não vai funcionar. Né? O que tem ocorrido, voltando à questão da entrada da violência na escola e tal, é que porque eu fui lá atrás, né, para falar do trabalho, da reformulação dos processos produtivos de trabalho, para chegar na etapa que a gente está vivendo hoje do capital, que é a etapa da cobrança individual do trabalhador para a produtividade. Hoje, um professor está sendo cobrado para executar um trabalho que é absolutamente extenuante, né? O trabalho docente não é fácil, mas ele tem sido cada vez mais piorado pelos excessos de cobrança sobre o professor. Mas isso não aconteceu só na docência. Para fazer a relação com a violência que chega na escola, isso aconteceu nos setores produtivos de uma forma geral. As famílias precisaram também, nesse período de transição do setor produtivo, as famílias também precisaram, foram cobradas também a trabalharem. As mulheres também acessam o mercado de trabalho, né? O trabalho começa a ficar cada vez mais escasso com os trabalhos. O trabalho que eu quero dizer são as formas de trabalho da época, né? Ele começa a ficar mais escasso com a entrada da tecnologia, com o aumento de tecnologias em robótica, por exemplo, que substituem os trabalhos braçais, né, colocando ali um braço robótico na indústria, fazendo o que um homem fazia antes, né? Além disso, quando eu falo que as mulheres vão para o mercado de trabalho, a gente também percebe um aumento de carga horária de trabalho para que a família fique mais presa ao trabalho, à grade de horário profissional, para que então tenha subsistência dentro de um mundo capitalista onde cada vez mais se produz novas necessidades na mente do indivíduo, né? O que era necessidade para a gente viver na década de 80 não é mais a mesma necessidade que se tem hoje, né, nos dias de hoje. Na década de 90, por exemplo, já aumentou muito esse número de necessidades, né? O homem passou a ter necessidade de usar um aparelhinho agarrado no bolso dele, né, que hoje em dia virou um smartphone, né? Esse aparelhinho teve transições, virou um smartphone. Então, isso tem competido, na minha percepção,
esses aparelhos e as tecnologias têm competido pela nossa atenção. A nossa atenção à família tem competido pela nossa atenção com os outros, na nossa interação social, né? Isso tem transformado as relações sociais em relações mais distantes ou mais líquidas, né? Sim. São relações mais líquidas, como diria o Bauman, né? Uma sociedade líquida, né? E aí nós temos nessa sociedade líquida, dentro da escola, uma responsabilização que né, a responsabilidade pela educação das crianças é dos pais, é da família e do Estado, né? É do Estado em parceria com a família, mas a gente está vendo hoje, ao invés de uma parceria nesse cuidado com o aluno, a gente está vendo uma competição. Sim. Onde o Estado se responsabiliza até uma parte e fala, isso aqui é da família. E a família fala, não, a gente tem que trabalhar, a gente não dá conta de fazer isso aí, vocês que têm que fazer. Então, esse jogo de empurra da responsabilidade de educar a criança tem sido, a meu ver, um problema muito que vem se agravando cada vez mais, né? A questão da violência e entrar na escola, eu acho que é um reflexo eu entendo que é um reflexo desse processo de perda de relações sociais, sabe? Onde se a família está trabalhando, está buscando meios de sobreviver e de suprir necessidades que antes não eram necessidades, hoje virou necessidade, né? Os produtos, as mercadorias viraram necessidades onde nós comumente escutamos alguns pais dizendo: eu não tive isso, mas o meu filho vai ter. Muito preocupado com bens, né? Com coisas que eles querem dar para o filho. Né? Questões que o dinheiro compra, mas a perda das relações sociais de pai e filho e a questão mais afetiva, né? Marcar momentos que possam trazer memórias afetivas. Isso está cada vez menos pela demanda de muitas tarefas e responsabilidades. Isso que você está falando, Felipe, tem tudo a ver com o módulo que eu coloquei na minha mentoria, que fala exatamente a parceria escola e família, porque a gente tem um objetivo em comum, que é o desenvolvimento da criança nas suas diversas áreas. E se a família não estiver junto com a escola e a escola vê a família como parceira, vai ficar cada dia mais difícil a gente alcançar os objetivos que a gente quer com a criança e com o adolescente, né? Então, assim, maravilhoso essa sua colocação, esse seu levantamento, né, histórico Mas de como a gente ficou dessa maneira. Mas é bom lembrar que essa relação, ela está num conflito, na verdade, uma competição. Ela está numa competição de tempo. A relação Estado-família, ela é necessária, porque a lei institui essa relação como algo necessário. Mas a lei não pauta a realidade, a lei não pauta o que está ocorrendo nas subjetividades das pessoas. Sim. Desse modo que a gente tem visto mas olha só, a lei não, mas o trabalho sim. O trabalho, ele muda as subjetividades das pessoas. Então, como eu estava falando aqui em relação às necessidades, o que era necessidade há anos atrás, né? Hoje já aumentou em muito esse número de necessidades. Então, e o meio de você suprir necessidades por coisas, né? Necessidades que eu estou falando aqui, necessidades materiais. O meio de você suprir essas necessidades é através do
trabalho, onde você ganha o dinheiro para adquiri-las. A gente vive num sistema capitalista. Então, essas relações de competição, de tempo, competição por tempo, o Estado precisa ser eficiente ao educar uma criança e a família precisa ser eficiente em prover as necessidades de uma criança. Então, a família está ocupada... também, né? Então, educar a família está ocupada com o trabalho e o Estado está ocupado com a educação daquela criança, mas o Estado sozinho não consegue fazer. Sim. Né? Felipe, e a família sozinha não consegue também fazer. Então, eu vejo que nessa competição por tempo, a família precisando de tempo e o Estado precisando de mais tempo, ou melhor, querendo ser mais eficiente nessa educação, está havendo uma competição e um desacordo que está afetando a educação. Sim. E nesse desacordo, a violência está vindo para a escola. Nesse desacordo. E a violência vindo para a escola, nós estamos vendo muitas estatísticas ruins sobre a saúde mental do educador. E nessas estatísticas, professores que nunca se viram ansiosos, de repente começam a ficar ansiosos, e aqui, segundo esse dado aqui, a saúde mental de educadores da Nova Escola, 60% de educadores entrevistaram, eles estão se percebendo frequentemente com muita ansiedade. E uma das professoras que eu entrevistei, ela falando sobre isso, que teve que parar e buscar ajuda de profissional para lidar com essa ansiedade, porque as duas estavam se pegando muito ansiosas e preocupadas com determinados alunos, e a gente até comentou da importância da rede estar dando suporte para determinadas crianças específicas, porque o professor não está dando conta. Isso está gerando, né, uma ansiedade muito grande no professor. Então, a gente está aqui com algum material de estatística, e eu queria que você destacasse algumas coisas que você acha importante, até por conta da visão do CEP com relação a essa situação. E aí, logo em seguida, você fala um pouquinho sobre como funciona o CEP, e ainda mais buscando, né, conhecer a realidade desse professor na atualidade. Né? Traz um pouquinho aí de estatística para a gente, e como que funciona o CEP ao ver essas estatísticas cada dia mais alarmantes com relação à saúde emocional e também física do professor. Então, na pesquisa que estamos realizando em Angra, o número de professores que apontam problemas, situações de trabalho que estão afetando a sua saúde é bem alto, né? Os professores relatam, você mencionou aqui a ansiedade numa pesquisa, né, numa pesquisa da Nova Escola. A ansiedade em Angra, ela é apontada como um dos principais sintomas, né? Na verdade, doença que os professores têm apresentado na pesquisa que fizemos. Outro é o estresse. Também é bastante alto esse volume, esse número. O cansaço e a fadiga dos professores também têm sido alarmantes, né? Aí a gente pergunta, mas por que isso ocorre, né? Por que os professores estão se sentindo dessa forma? Aqui na entrevista que foi dada no seu segundo podcast, as professoras falaram desses pontos, né? Sim. E esses pontos realmente aparecem na pesquisa. Pontos como excesso de trabalho, a dificuldade dos alunos em aprender,
a dificuldade de motivar os alunos, a falta de motivação dos alunos com a escola, né? O tempo curto deles, né, dos alunos terem um tempo muito curto de prestar atenção naquilo que o professor está falando. Eu fiquei espantada com elas. Elas estão vendo o que eu já falava com relação aos celulares, elas já estão vendo isso nitidamente na sala de aula. Então, além disso, nós temos aí também os professores apontam também um excesso de normatizações aqui na rede municipal, né? Também os professores apontam um estranhamento com o trabalho. Por quê? Porque o professor está perdendo, eles perdem a autonomia docente do seu fazer pedagógico quando eles são transformados. Aí volto aqui naquilo que eu estava falando, na transformação no trabalho, transformando subjetividades. O trabalho do professor qual é? O de ensinar, né? É o de trazer ao aluno o conhecimento sócio-histórico acumulado para que o aluno então se entenda parte de uma sociedade que já existe há muito tempo e que está em processo de desenvolvimento de conhecimento. Quando o professor ele não elabora a sua aula, ele não prepara a sua aula em relação, né? Ele não está, ele está tendo que ficar aplicando, sendo treinado para aplicar métodos e processos prontos, que são chamados aqui os kits pedagógicos, né? O professor ele se sente estranhado, ele se estranha com o trabalho, né? A ponto de chegar a se perguntar, vem cá, quando que eu vou poder ser eu no meu trabalho? Quando que eu vou ser... Só uma parte em cima do que você está falando, porque dentro da minha mentoria eu falo muito sobre construção de projetos baseado nas múltiplas inteligências, que não é só o professor planejar aquilo que ele quer, mas ele também ouvir e fazer um diagnóstico do grupo que ele tem nas mãos. Então, se você pega um método, você não dá valor nem ao que o professor, né, quer desenvolver e nem respeita a clientela que você tem nas mãos, que é diversa, que tem culturas diferentes, que tem inteligências diferentes, criatividades diferentes. E aí, o que você faz com um grupo tão diverso na sala de aula que você tem que aplicar tudo igual para todo mundo, ignorando todas as ideias do professor e ignorando a ideia do grupo. Então, assim, é uma aversão ao desenvolvimento humano, tanto com relação ao grupo que está estudando e quanto em relação ao professor, que estuda, que, né, tem ideias, quer desenvolver a sua pesquisa, o seu trabalho, ele fica inoperante dentro do próprio espaço de trabalho. Isso é muito triste. O professor ele é um profissional dialógico, porque ele trabalha na relação social com o aluno. É uma relação entre pessoas, entre humanos. Então, esse processo é dialógico. O professor é dialógico. Ele não prepara uma aula apenas para dar o que ele quer, sem ouvir o seu alunado, né? Até porque existem as avaliações que ajudam o professor a conhecer e também a extrair do aluno aquilo que ele sabe. Então, ele tanto conhece o seu aluno através daquilo que ele extrai do aluno para então saber o caminho que ele vai tomar, o curso que ele vai tomar, né? Que é o currículo que ele vai usar com aquele aluno. Então, esse processo de diagnóstico do aluno é absolutamente dialógico, né? Como você falou, o professor precisa conhecer o seu aluno. Mas quando ele vem com um método pronto, ou ainda, né, quando ele vem com um método que está empacotado em caixinhas vendidos por empresas privadas,
Esse método já está ali para ser aplicado com o material que vai ser dado, com o objetivo que vai ser dado. O professor ele se sente apenas um tarefeiro, como diria o Libânio, um tarefeiro, né? Não mais um educador, um professor. Né? Isso muda a subjetividade desse trabalhador. Sim. Porque o trabalho do professor é um trabalho subjetivo, né? Mas a partir de uma gestão educacional que pensa que o trabalho do professor ele deve objetivar, atingir resultados mensurados em números, isso complica a relação do professor com o aluno. Por quê? Sim. Porque o professor não é um técnico que vai operar um processo onde ele está se relacionando com uma ferramenta. O professor o material dele de trabalho é um ser humano. É a relação. Subjetivo. É a relação. E aí, não dá para você medir processos dizendo que, se você usar tal método, você sempre vai ter o mesmo resultado. Com o professor não funciona assim. Não funciona. Um método engessado na educação é péssimo para o processo de ensino-aprendizagem quando você visa atingir a um número grande de alunos. É péssimo, porque o método vai se adequar, de repente, a um ou outro aluno, mas não vai se adequar a toda a turma. Por isso, a necessidade de conhecer os seus alunos, né? Sim. E ter autonomia para implementar as suas estratégias de trabalho pedagógico. Nesse material aqui que a gente estava dando uma olhada, fala muito sobre a questão do salário do professor que foi achatado, né? Eles estão aqui fazendo uma comparação do professor que tem uma turma só, que trabalha 20 horas ou 40 horas, e o professor do ensino médio, também do Fundamental 2, que não tem uma turma só, porque ele precisa complementar cargas de horário e acaba, professor, tendo 3 turnos. Isso porque o salário dele está muito abaixo de outros profissionais que têm a mesma profissionalização no sentido de graduação, de pós. Então, outros profissionais que têm graduação, que têm pós, acabam tendo um salário muito melhor que o professor, e o professor, por se ver num salário mais baixo, tem que pegar muito mais horários, né? Então, é muito mais criança, é muito mais prova, é muito mais planejamento, muito mais estresse, confusão até nessa coisa, eu estou em tal turma, que escola que eu estou, fazer diagnóstico nesse pessoal todo. Então, assim, a gente vê um processo nítido de adoecimento. E o que é o CEP? Explica um pouco como é, né, o trabalho do CEP, a função, e como o CEP está vendo essa situação, e se está acontecendo algum programa, algum planejamento, alguma parceria. Eu achei maravilhoso isso que você falou, da parceria do CEP com a UF, vocês estão fazendo uma pesquisa. Eu quero saber se vocês vão divulgar essa pesquisa, que eu queria muito conhecer e ler. E fala, então, um pouquinho agora da função do CEP no meio dessa problemática toda que as estatísticas estão trazendo. Carla, sobre o salário que você falou, a partir do dado que você pegou aí na matéria, o salário dos professores, em média, está 30% abaixo do salário dos profissionais que têm a mesma formação que o professor. Então, é isso que eu estava vendo, eu não tinha essa noção. Exatamente. Então, assim, o professor, para o nível de formação que ele tem, ele ganha
em média, 30% a menos Um absurdo dos isso, profissionais gente. em outras áreas, né? Absurdo. E aí eu posso dar um dado que é um dado de pesquisa que é fornecido pelo Censo Escolar. O Censo Escolar, o histórico o Censo Escolar tem alguns dados que ele faz um levantamento histórico, né? Então, o Censo Escolar traz um dado histórico que é uma série de 2014 a 2020, considerando a remuneração média dos professores. E lá a gente pode pesquisar por município. Então, no município de Angra, talvez esse dado assuste, mas a remuneração média dos professores de Angra dos Reis, sem considerar aqui correções inflacionárias, tá? Mas de 2014 para 2020, essa remuneração ela teve queda. Por exemplo, em 2014, o Censo Escolar informa que a remuneração média dos professores de Angra era de R$ 8.273. Hoje, a pensar nos valores de hoje. a pensar nos valores de hoje, não, a pensar nos valores da época Ah, e tá. ir para a carga horária de 40 horas. Sim. Então, essa era a remuneração que os professores apresentavam à época, 2014. Entendi. Hoje caiu. Hoje não, até 2020, que a gente tem esse valor médio, ele já estava caindo para R$ 7.716. Então, o que aparece, se a gente pensar em remuneração, mas teve o aumento desse ano, teve o reajuste salarial desse ano, do ano Eu passado. estou entendendo o que você está Se você falando. pensar nisso, você vai pensar que tem progressão, que tem aumento. Sim. Mas quando a gente pega a remuneração média da categoria, então significa que os professores, como categoria, a remuneração média à época era maior do que hoje. Sim. E isso se dá, em Angra dos Reis em particular, isso ocorre por causa de um PCCR, que está congelado. O PCCR de Angra está congelado. Os professores de Angra, por exemplo, né, as progressões que poderiam estar ocorrendo, as progressões por formação, não estão ocorrendo. Não estão. Por tempo de serviço, não estão ocorrendo, né? Poxa. E nesse aspecto há essa deflação na remuneração média dos professores. Bom, e em relação ao CEP, e esse dado de remuneração é um dado real no nosso município, achei bom você mencionar isso. Agora, sobre e quando se fala também, aproveitando falar de remuneração, quando se fala em abono, que em Angra hoje recebe um abono como forma de participação, né, como um compromisso do professor com a educação, paga-se um abono no final do ano com o superávit do Fundeb. Esse abono, a orientação do Tribunal de Contas é que esse abono não corra. A orientação é que esse superávit seja usado para dar aumento salarial aos professores. Então, porque esse aumento salarial incide sobre esse aumento as vantagens, os bônus, né, os benefícios que o professor tem, né, como a própria aposentadoria, né? Então, você leva para a aposentadoria esse valor do aumento. Um abono, você não leva para lugar nenhum, né? E ele não incide sobre as suas férias, ele não te incide sobre as suas vantagens por ter um emprego. Então, é como se você estivesse recebendo um abono, como se fosse um pagamento oportuno para que todo governo que use essa estratégia faça divulgação de valorização dos profissionais da educação com esse abono. Mas, na verdade,
não está havendo uma valorização. O que está havendo é uma estratégia de marketing político, no meu entendimento. Entendi. No meu entendimento, uma estratégia de marketing político que é oportuna. É naquele momento. Né? A valorização dos professores ela não está num abono. A valorização está na remuneração digna, digna à sua formação, ao seu trabalho, né? À sua forma de vida. A valorização está atrelada às formas como o professor é tratado, né? Dentro da escola, seja pela gestão educacional, que também é professor, né? Também é professor, o diretor de escola é professor, né? Ou seja pela gestão educacional, né? A valorização do professor está relacionada com a garantia do seu direito de, inclusive, se tratar, de ir ao médico e se tratar, né? Porque a doença é do trabalho, como que está sendo visto o acolhimento e o socorro ao professor que está ficando doente dentro do ofício da sala de aula, gente. Exatamente. Então, nas pesquisas, o que a gente tem escutado é que professores ficam até com medo de tirar uma licença médica ou de ir procurar um tratamento médico porque ele tem medo de ser assediado por falta, sendo que ele está dentro de um direito trabalhista dele, que é buscar o seu tratamento, né? Sim. E aí, em relação ao sindicato, o que o sindicato tem feito, né? O CEP ele tem agido de modo bastante incisivo e reflexivo sobre a relação do trabalho docente, né? O CEP é o Sindicato dos Profissionais de Educação, não só dos professores, né? Então, todos os profissionais de educação quiserem buscar o CEP para se filiar, para buscar apoio, o CEP está aberto aberto a receber, a acolher esses profissionais. O CEP tem um canal, através das redes sociais, através do telefone, o CEP tem um canal de acolhimento para ouvir esses professores que estão passando por questões de saúde e quiserem também pedir orientação sindical e também quiserem fazer denúncias quanto a algum agravo à sua saúde no local de trabalho, né? E alguns professores já têm feito uso desses canais, tá bom? O CEP realizou no dia 7, por exemplo, de junho, um evento aqui na sede do... Foi divulgado nas redes sociais, foi um evento na sede do sindicato dos portuários, ali no centro de Angra, um evento para a divulgação de um documentário chamado Quem Cuida de Mim. Esse documentário esse documentário foi voltado para o professor, né? Ele é um documentário do diretor Afonso Celso Teixeira e do Cristiano Requião, e foi feito dia 7 de junho, às 16 horas, foi um sábado, lá no Sindicato dos Estivadores, lembrei o nome, dos Estivadores. Então, esse documentário, trata especificamente sobre o adoecimento mental dos professores, com um relato de professores falando desse assunto, né? É realmente uma pauta que está ganhando uma boa divulgação dentro da sociedade. Está tendo uma boa aceitação também, porque é uma pauta de aceitação muito rápida, porque a sociedade tem presenciado o adoecimento dos professores, né? Não é fácil, não é fácil. Aliás, o adoecimento dos professores, ele não é isolado. Existe o adoecimento dos trabalhadores. E os professores, eles estão inseridos aí dentro desse processo aí, né? O caso dos professores é que esse adoecimento
é absolutamente preocupante por conta da função social desses profissionais, como eu já falei lá no início. Então, o CEP também, a partir dessa gestão, o CEP cria, agora nessa gestão, o CEP cria uma coordenação, chamada Coordenação de Saúde do Trabalhador e dos Direitos Humanos. Olha que bacana. Então, assim, tamanha é a necessidade de discutir esse assunto, que parece que a gente tem que ficar falando o óbvio, né? Que é falar de direitos humanos, né? A questão do tratamento de saúde é um direito inalienável do trabalhador, além de ser um direito humano. O trabalhador se tratar, se cuidar, né? E aí a gente criou essa coordenadoria, né? Eu sou um coordenador que estou nessa coordenadoria, né? E a gente pretende realizar ações de acolhimento, além dos eventos que o CEP também já realiza para esse profissional poder ter socialização, né, com outros professores também, né? É marcante o que o CEP sempre faz no Dia dos Professores, né? Sempre tem um evento para os professores que o CEP realiza e esse ano novamente haverá, e é uma forma também dos professores se reencontrarem, os professores conversarem num ambiente fora da escola, né, mais descontraído, né, que permite respirar, botar a cabeça para fora desse oceano turbulento aí do trabalho e respirar um pouco, tá bom? Ô, Felipe, deixa eu te Além disso, falar. só para eu concluir, Tá bom. além disso, o CEP também tem acompanhado alguns servidores que buscam o CEP para pleitear seus direitos junto à educação, né? Então, o CEP também é convidado por alguns profissionais e o CEP acompanha esses profissionais, porque é direito do trabalhador ser acompanhado por um representante sindical, inclusive na perícia médica. Então, o CEP tem feito esse trabalho, de forma bem regular, né? Conforme é solicitado, o CEP vai atender a esse servidor. Tá bom? Pois não, agora posso te ouvir. Eu achei assim, interessante essa coordenação que você está cuidando, né? Essa questão do cuidado com o professor, o acolhimento. E algo me chamou muita atenção. Em 2014, eu estava saindo da rede de uma escola que é uma escola de periferia e tinha muitos professores doentes. E por causa desse adoecer dos professores, pessoas que saíram da sala de aula, tiveram que ir para a secretaria. A gente tem muito isso, né, na rede, pessoa que se desloca da sua função por causa de problemas. Essa pessoa, ao entrar na sala para entregar o material, ela já começava a ter ataque cardíaco, falta de ar, professores com tendinite, professores tomando diazepam, e várias situações, e eu comecei a ter esse olhar. Eu estava em 2014, inaugurando a minha sala de musicoterapia, e eu comecei a ter esse olhar para o professor, de acolhimento ao professor em musicoterapia, e assim eu consegui fazer alguns grupos, e assim eu vi muitos bons resultados, porque o professor não tem espaço de extravasar, ele não tem espaço quase de escuta, e a música, ela mexe com a questão das relações sociais, ela mexe com o emocional, ela mexe com o físico, ela trabalha conexões neuronais, né? Eu já trabalhei muito também com idosos, e seria algo interessante a gente trazer palestras, informações sobre isso, porque a música, ela alivia a dor, ela alivia o estresse, né? E quando eu falo música, eu não falo só canto, eu falo atividades musicais, que muitas vezes a gente faz com a criança, mas que é muito gostoso fazer isso com o professor, entendeu? Mas o pessoal não conhece isso. E hoje eu trabalho numa clínica
que recebe pessoas que têm planos de saúde, entendeu? E, assim, seria assim, algo, acho que talvez interessante. E a minha proposta dentro da mentoria é levar a música para a sala de aula, principalmente na hora de acolher o aluno, porque a música ela vai baixar a adrenalina cerebral da violência, da impaciência. Então, são vários benefícios que o professor pode ter, tanto usando a música de forma terapêutica para ele e tanto ele levando a música para dentro da sala de aula, acolhendo o aluno, cantando, criando um ambiente de prazer ao acolher aquele aluno, porque com a música você já vai matar a violência, entendeu? Você vai criar um ambiente de alegria, de afeto. Seja bem-vindo, tanto improvisando, quanto usando alguns instrumentos. Além de eu usar instrumentos na sala, minha casa é cheia de instrumentos. Está desafinada, mas é uma cítara pequena onde você vai trabalhar canções, acordes. Né? Lógico que conhecer um pouquinho de música é bom, mas nem precisa. Né? A gente tem YouTube, a gente tem caixinha de som, um pandeirinho, diversas maneiras a gente pode usar, né, a questão musical para acolher essa criança e nesses encontros também para acolher o professor. O que você achou da minha ideia? Eu achei que a sua ideia, ela me fez lembrar de uma outra ação do CEP, e eu queria te convidar a fazer parte. Olha só! O CEP tem uma ação, eu quero te convidar a fazer parte, acredito que você vai gostar muito. O CEP tem uma ação, legal, que é um evento feito na sede do CEP às quartas-feiras. Ele se chama Diz Isso Cantando. Ai, que legal! Amei! Esse evento é coordenado pelo professor Mob, né? E nesse evento, a ideia é o professor trazer o seu desabafo dentro de uma pauta. A gente tem uma pauta que é divulgada junto com o evento, e o professor traz o seu desabafo através de uma música. Então, ele escolhe uma música que trate daquilo que ele quer dizer, daquilo que ele quer falar, né? E a música é tocada e cantada ali pelo grupo, né? Ai, que bacana! Esse evento é um evento de acolhimento também. Muito bom, para os professores fazerem ali o seu momento de troca, né? Que é tão necessário. Em relação a precisar falar, eu vou concordar com você que o professor é um sujeito que precisa dizer, que precisa falar. Dentro da relação trabalho e saúde, eu uso uma categoria de um pesquisador espanhol chamado José Manuel Esteves, que é a categoria do mal-estar docente. Então, antes do processo antes do estágio de adoecimento, antes da doença, já existe um estágio anterior que apresenta sintomas de incômodo que o professor sente. E o professor e o José Manuel... Sinais, né, são os sinais. São os sinais. E um desses sinais é categorizado como mal-estar docente. O mal-estar docente, ele se apresenta... Ele tem dois indicadores. Um é a autoimplicação e a autoinibição do professor. A gente percebe muito a autoinibição, por exemplo, a gente percebe muito quando os professores começam a ficar muito retraídos na escola e param de falar. Eles param de dizer o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. Isso contraria, né, qualquer ideia de gestão democrática que uma rede queira defender. Como é que você vai falar de gestão democrática se os professores nas escolas não podem falar? Se numa coordenação, né, os professores ficam calados, amuados, inibidos de falar. Então, isso já é um sinal, como você falou de sinal, desse mal-estar docente na escola.
o mal-estar docente também tem outras formas de manifestação, né? Uma delas é a autoimplicação, que significa exigir do professor uma implicação pessoal em algo que está para além das suas atribuições funcionais, inclusive, né? Então, isso acontece muito no dia a dia, né? Poxa! Muito. O professor não está preparado para enfrentar a crise da violência que vem da criança e nem ela está preparada para receber isso. Então, assim, é uma coisa além da condição dele. Por isso a importância do trabalho em rede. Ô, Felipe, o nosso papo está maravilhoso. Nós não falamos em quase nada de estatística e nós já estamos 1h30 conversando e está, assim, muito bom. Eu vou propor da gente voltar a conversar e a gente aprofundar algumas coisas aqui desse material. Você é um cara com muito conhecimento, está fazendo um trabalho lindo. Gostaria muito que os professores tivessem acesso a essa pesquisa, mas a gente vai precisar encerrar esse nosso podcast do dia 19, prometendo que nós vamos retornar com o Felipe, porque está muito legal o nosso trabalho. Felipe, eu quero te agradecer muito pela oportunidade. Para mim, gente, está sendo maravilhoso esses encontros, né? Infelizmente, o Felipe não pôde estar aqui comigo no meu espaço de receber os meus convidados, por isso que a gente teve que fazer online. Quem sabe numa próxima ele consiga vir aqui, né? Para a gente estar olhando olho no olho. E eu gostaria, Felipe, que você fizesse as suas considerações finais para este momento, prometendo que nós vamos voltar a conversar e pontuar coisas mais específicas. Amei saber do trabalho do CEP, o CEP está de parabéns, amei saber sobre essa coordenação do trabalho da saúde, né? Do trabalho do professor, esse encontro de acolhimento, o MOB eu conheço, eu estou com um livro aqui do MOB, que foi me entregue pelo Conservatório Brasileiro de Música para entregar para ele, e eu ainda não consegui, porque ele foi um dos escritores desse livro, né? Eu também sou escritora de alguns livros, quero escrever um livro também sobre a musicoterapia, tenho mais livros para lançar, principalmente um que eu quero lançar muito, que é como prevenir problemas de aprendizado através da música. Foi uma pesquisa que eu fiz na psicopedagogia, e agora eu vou ampliar com os conhecimentos da musicoterapia, as minhas experiências, para poder ajudar o professor da sala de aula. Eu acho que vai ser bacana esse material. Mas faça as suas considerações finais para a gente terminar. Já estamos em 1h e alguns minutos gravando. Realmente o tempo voa, né? E é muita coisa para falar, muita coisa realmente para apresentar, né? Eu só queria concluir dizendo que o CEP também compôs o Fórum Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Nós também participamos da Conferência Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, feita aqui em Angra, que pegou os 3 municípios da Costa Verde. E por que atuar nesses encontros no fórum? Porque é uma participação coletiva que junta representantes de municípios diferentes, representantes de categorias diferentes, para então discutir a saúde do trabalhador dentro da política nacional de saúde das trabalhadoras e trabalhadores. Essa política está instituída desde 2014. Ela ficou parada durante um tempo aí, teve impeachment, né? Desses anos de 2015 a 2024, ela ficou parada, e em 2024 começou a ser discutida novamente, foi quando ocorreu, e em 25 já ocorreu os fóruns para a construção, né, para a reelaboração do Plano Nacional de Saúde. Mas importante também aqui para a nossa região é a presença do SEREST, que é uma comissão que atende os trabalhadores para os casos de abertura de CAT, né,
para orientação de como proceder e como fazer esses registros de acidentes de trabalho, tá? Legal. E o CEP está com... Eu estou convidando um médico do Celeste para fazer um podcast comigo. Estou aguardando a resposta dele. Vai ser bem bacana a gente continuar essa conversa, né? O CEP Angra Paraty está compondo a CIST, a Comissão Interinstitucional de Trabalho, tá? Bom, são muitas ações, né, como a gente falou, mas o CEP tem atuado, mas o CEP também está aberto para os profissionais procurarem o CEP em busca de acolhimento, né? O CEP também é um sindicato que ele se organiza de forma colegiada. Então, no CEP, os trabalhadores têm que falar. Então, a maneira do CEP funcionar é esta. É o Sindicato dos Trabalhadores. Então, o CEP funciona a partir desta fala. Então, venham para o CEP, venham dialogar com o CEP, traga a sua fala. Não está conseguindo falar na escola? Vem aqui, vem falar com o CEP, né? Legal. E vamos ver se a gente consegue aumentar em uníssono, né, essa voz na rede, né, para dar dimensão àquela vontade que o professor tem, que o profissional de educação tem, que o inspetor de aluno tem, que o monitor de educação especial tem, né, que a direção tem também. Vem para cá, vem falar com o CEP, né, as pedagogas, enfim, todos os trabalhadores da educação. O CEP é o Sindicato dos Trabalhadores dos Profissionais de Educação. Tá bom? Eu agradeço a você pelo convite. A gente procura se ajustar aí, né? Que a gente está conversando desde junho, mais ou menos, né? Que a gente vem conversando. A gente conseguiu aí fazer o ajuste. Fico feliz que você está conseguindo tocar o seu projeto. Parabenizar você pelo encontro que eu assisti, que foi o das professoras. Achei realmente muito interessante os pontos que elas falaram. Eu destaquei para você em off, acho que é bom falar aqui para todos ouvirem. Os pontos que as professoras mencionaram são os pontos essenciais que aparecem nas pesquisas, tá? O que elas falam realmente tem aparecido nas pesquisas de maneira bem alarmante, tá bom? Então, parabéns também às professoras que fizeram a participação aqui, tá bom? Muito obrigado. E se tiver uma outra oportunidade, o CEP estará oportunamente, né, se posicionando e se apresentando aqui para participar desse tema, que é um tema que o CEP não pode se furtar em dizer e tratar. Ô, Felipe, muito obrigada. Aqui na descrição do vídeo estará também as redes sociais do CEP, para que vocês entrem em contato pelo Instagram, né, canal, não sei se o pessoal tem, as pesquisas aí que o Felipe também quiser colocar aqui na descrição, vai ser bacana. Eu quero agradecer a audiência, esses vídeos estão rodando o Brasil para que mais professores tomem consciência que eles precisam se cuidar, criar estratégias de prevenção, tanto na questão da saúde física, da saúde mental, e também tomar consciência que eles podem tomar, manda a sua ambiência e melhorar a sua ambiência. A questão é buscar conhecimento. Sem conhecimento, a gente não consegue avançar. Hoje eu apanhei aqui para mais um conhecimento dessa tecnologia StreamYard, é isso, Felipe? Fala aí para mim. É isso, o StreamYard é uma ferramenta excelente. Você vai gostar muito dela. Ai, que bom. Então, sempre a gente tem que aprender mais um pouco, que a gente não nasce sabendo, não aprende tudo nunca. A gente vai sempre estar aprendendo. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Compartilhem. Eu sei que o Felipe vai compartilhar muito essa live aí, e eu quero estar com vocês em algum evento para conhecer o pessoal. Tá bom? Muito obrigada, boa noite.
até o próximo podcast, que eu acho que vai ser com o doutor. Depois a gente volta com o CEP. Um abraço. Gratidão.